Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer nesse vídeo um aspecto para nosso entendimento do ponto de vista da visualização do exame. Vou trazer aqui um exame para nós analisarmos os aspectos técnicos da qualidade da imagem, como a imagem ela é apresentada e como nós podemos diferenciar uma imagem T2 de uma imagem T1. Só lembrando, nós já vimos essa diferenciação no aspecto físico das ponderações. A ponderação T1 ela tem um princípio físico e a ponderação T2 tem uma característica no seu parâmetro físico também, onde elas são distintas. Só para lembrar que tanto o processo T1 quanto o processo T2 para a formação da imagem, eles acontecem simultaneamente. Por exemplo, eu não tenho como separar o mecanismo T2, vou agora fazer T2, e esse mecanismo fica isolado para fazer T2. Ou quero fazer uma ponderação T1 e esse mecanismo fica isolado para fazer T1. Não acontece assim. Em ressonância, tudo é simultâneo. O contraste T1 e o contraste T2 eles estão acontecendo ao mesmo tempo no decorrer do processo de formação da imagem. Enquanto o equipamento de ressonância está ligado, está emitindo radiofrequência, todos esses processos de declínio e recuperação, eles estão ocorrendo simultaneamente. A diferença é no momento que os gradientes codificadores vão ser ligados em tempos diferentes, ou mais curtos ou mais longos. E essa é a característica que define o contraste T1 num tempo mais curto e o T2 num tempo mais longo. Basicamente, essa é a grande diferença física entre essas duas ponderações. Mas do ponto de vista visual, nós conseguimos verificar essa diferença muito mais palpável do ponto de vista da análise. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem ponderada em T2, fortemente em T2, produzida através da sequência Festes-Pinheiro. A característica fundamental do T2 é o hipersinal dos líquidos. Então nós vemos aqui o líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos laterais em branco. Eles têm essa característica de sinal na ponderação T2. Só para entender esse processo, a recuperação, o declínio T2 do líquido, ele é um declínio longo, em aproximado ali de 2.000 milissegundos. Para eu obter essa característica de imagem, eu preciso trabalhar com ecos longos, acima de 80 milissegundos, e um TR também longo, acima de 1.500 milissegundos, podendo chegar a 2.500, 3.000, só tem que ser acima de 1.500 para não ter interferência T1 dentro de uma ponderação T2. Haja vista que uma ponderação T2 é uma ponderação de análise fisiopatológica, para eu analisar se há alguma patologia ou não. E a ponderação T1 ela tem características anatômicas, para eu analisar a anatomia naquela região. Então, aqui nessa imagem do encéfalo, no plano transversal ou axial, só trazendo também um pouco mais da lembrança da física, essa imagem foi produzida no eixo Z do sistema, onde o paciente fica deitado, exatamente onde nós encontramos a mesa de exame na ressonância, é onde está a distribuição do eixo Z. Para eu formar a imagem desse tipo aqui, no plano axial, o meu gradiente seletivo é o eixo Z. E os meus codificadores é XY, ou os transversais, tá bom? E aí lembra que nós falamos que a imagem de ressonância, ela nada mais é do que uma matriz de linhas e colunas, onde todas as colunas são responsáveis, são formadas a partir das frequências, e todas as linhas a partir das fases. E só para lembrar aqui um pouco mais o que nós falamos, o gradiente responsável pela codificação das fases, ele é ligado entre os dois pulsos, o pulso de 90 graus e o pulso de 180. Então,
Antes do pulso de 180, o gradiente codificador da fase, nesse caso aqui específico, o gradiente responsável pelas linhas, né? Ele foi ligado para decodificar a posição quântica dessas amostras de hidrogênio e foi guardado no espaço K. Logo depois do pulso de 180 graus, logo no milissegundo que eu determinei, 2.000 milissegundos, 3.000 milissegundos, o gradiente decodificador das colunas, que são a frequência, que tem as frequências por princípio, ele é ligado e faz a leitura a partir da frequência de toda essa amostragem desses núcleos de hidrogênio. E aí eu tenho uma informação. Para cada pixel da imagem eu tenho uma informação de fase e eu tenho uma informação de frequência. E isso é convertido na transformada de Fourier de uma informação de frequência para uma informação temporal, para uma informação em escala de cinza. E aí nós temos essa imagem. Uma imagem que a gente consegue analisar cabeça do núcleo caudado, conseguimos analisar putamen, cápsula interna, o hipotálamo, uma região do tálamo, conseguimos analisar a ínsula, o claustro, os núcleos lentiformes. Tudo isso está nessa imagem, com muito contraste, com muita nitidez, e é possível assim toda a equipe médica, clínica, avaliar o paciente com uma ponderação T2. Uma característica também na ponderação T2 é que a gordura aqui do couro cabeludo, ela tem hipossinal, ela se apresenta escuro, porque se você for a fundo e procurar as informações técnicas sobre os lipídios, o lipídio ele tem um tempo de relaxamento curto. E aqui nós estamos trabalhando com uma sequência que tem tempo de repetição longo e tempo de eco longo. Então, tudo aquilo que tem um tempo de relaxação curto, nessa sequência vai ficar escuro. E tudo aquilo que tem um tempo de relaxação longo, nessa sequência vai apresentar hipersinal. Então, a característica da ponderação T2, ela é melhor analisada a partir do seu visual. Vamos para a T1. Olha a diferença. Nós temos aqui a mesma imagem, o mesmo plano anatômico, que é um corte axial, só que a ponderação é diferente. Uma ponderação T1. A característica da ponderação T1, talvez a mais significativa logo de início para percebermos essa diferença entre T1 e T2, é que os líquidos na ponderação T1, ele tem hipossinal. Ou seja, como o líquor é líquido, ele tem um tempo de relaxamento longo, aqui nós estamos falando de uma ponderação que tem um tempo curto. Então, o momento que o gradiente codifica essa ponderação, que é um tempo mais curto, de 30 milissegundos de tempo de eco e o tempo de repetição de até 800, você entende que no momento que essa imagem foi formada, o líquido ainda não chegou no tempo dele recuperar. Logo, ele vai ter hipossinal, ele não vai contribuir com tanto sinal para a formação da imagem. Diferente da sequência da ponderação T2, você olha aqui ao redor no couro cabeludo, esses lipídios que fazem parte do couro cabeludo, aqui eles estão brilhando. Olha o interessante. E na ponderação anterior, na T2, eles são escuros. Aqui que está a grande diferença entre T1 e T2. Se você for analisar tecnicamente por que a gordura está brilhando no T1, porque a gordura, o lipídio, ele tem tempo de recuperação curto. E essa sequência é uma sequência com o tempo os parâmetros técnicos de tempo de eco curto e tempo de repetição curto. Logo, vai ter muito sinal de gordura nessa ponderação. Então, as ponderações ela tem essas finalidades anatômicas, no caso da T1. Aqui eu consigo muito bem analisar todos os giros, os sulcos do encéfalo, linha média sagital, consigo analisar os núcleos da base, os lentiformes, todas essas regiões do encéfalo, com muita qualidade, muita precisão, e eu consigo fazer ponderação T1 através da sequência espinheco,
através da sequência Festes-Pinheco, através das sequências Gradiente-Eco. Eu consigo produzir essas ponderações para as mais diversas análises clínicas dentro de um setor de ressonância magnética. Você gostou desse vídeo? Deixe seu comentário se houver alguma dúvida ainda e eu terei a maior satisfação em responder a você. Um forte abraço!